E o clima espacial, como que tá? E agora, Sacani? E agora? Acabou o mundo. Vamos revelar Vai a acabar verdade. o mundo. Vai acabar a internet. E Não sei agora? quantos dias de escuridão que o pessoal tá falando aí, né? Meu Deus do céu, tô assustada pra caramba com esse negócio. E você tem que prestar atenção no clima espacial, né? Para manobrar os seus satélites. Faz parte. Dentro da equação da órbita do satélite, um dos parâmetros é o clima espacial. São índices do clima espacial que entram como variáveis para você fazer a propagação de órbita. Então, o que significa isso? Eu sei onde o satélite está hoje, eu sei onde o satélite esteve ontem, e eu preciso saber onde o satélite vai estar amanhã. Então, eu faço uma propagação de órbita, ou seja, a possível posição que o satélite vai estar amanhã. Mas ele está no espaço, e o espaço está sujeito às variações do clima espacial. E aí, quando eu faço essa programação, eu tenho que prever mais ou menos como vai estar o clima. Então, eu vou colocar parâmetros de entrada do clima como está hoje. E aí, estender imaginando que isso é a realidade para amanhã, para depois de amanhã, e etc. Porque se tiver alguma tempestade solar... Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. Mas, então, quando tá no momento de calma, né? Do ciclo, é mais fácil isso aí, né? Como que é? Fazer essa previsão aí? Fazer Porque essa... aí Não, é mais difícil ter uma grande explosão, alguma coisa, né? Na verdade, a gente tem fenômenos diferentes acontecendo, né? Então, a tempestade solar que todo mundo fala parece que é uma coisa só, entendeu? Mas não é. São pelo menos 4 tipos diferentes de forma em que o Sol pode interferir na dinâmica com a Terra, né? Nessa relação do Sol com a Terra. No período de máxima solar ou nos períodos de alta solar, que seriam esses onde a gente está hoje, né? Estamos caminhando para a máxima solar. Né? A gente tem um aumento da chance de tempestades de radiação, de partículas e a geomagnética, tá? No caso das mínimas solares, a gente continua tendo a chance delas acontecerem em menor escala, mas a gente também tem um aumento da chance de tempestades geomagnéticas promovidas pelos tais buracos coronais, ou até mesmo efeitos da radiação cósmica que ela consegue atravessar melhor a barreira, né, do meio interplanetário. E ela também é uma coisa que afeta os satélites, né? Então, inclusive, o que a Deb trabalha é exatamente construir encapsulamentos para fazer prevenção de que haja erro, né? Um erro que pode acontecer por conta da incidência de uma radiação, tá? Radiação essa que não é uma barreira intransponível da qual você não consegue passar, tá, gente? Não, o cinturão de Van Allen, né? O pessoal fala. Eu fiz aquele vídeo lá. Gente, sacane. Choveu terraplanista. Não, você sacane. Não sabia disso, não. Você tinha me falado mais ou menos. Falei, né? Ué. Você joga a gente na fogueira, sacane. Os terraplanistas, eles adoram o cinturão de Van Allen. Eles falam que é de Van Halen, né? Van Halen, isso, esses dias. É a banda. Esses dias o cara falou assim, atravessaram. Eu falei, de Van Halen não atravessaram mesmo, mas de Van Halen atravessaram. De Van Halen atravessaram, isso mesmo. Então, e aí, hoje mesmo, me mandaram um vídeo lá que o pessoal lá na Inglaterra tá desesperado, pediram para comprar pilhas, já viu isso aí? Nossa Senhora, de onde que eles tiraram isso? Vai comprar pilha, vai comprar comida e tudo, armazena tudo em casa, porque a qualquer momento pode dar um negócio aí e acabar. O que eu explico pro pessoal aqui, ó, aí a Cláudia vai me corrigir aqui. Sim, galera, estamos chegando no máximo de atividade do Sol, acontece a cada 11 anos. Aumenta a quantidade de explosões? Aumenta, sim. Aumenta a quantidade de CME, né, essas coisas todas? Aumenta também. Só que, tá aí a Cláudia aí, ó, que trabalha com isso, ó. Tudo é monitorado, né? É monitorado. É isso que o pessoal não entende. Não. Porque vem e falam do famoso evento de Carrington, né? Carrington, tem o Halloween, tem o New York High Road e um monte de outros aí, gente. Então, mas o Carrington, pessoal, pra vocês saberem, foi em 1859. Então, naquela época era muito diferente, né? Muito diferente. E os tipos de problemas e as formas em que eles encontraram... primeiro que estavam se conhecendo como essas coisas aconteciam. Exato. A gente tem outros problemas hoje também, né? Porque, tipo assim, naquela época você não tinha satélites no espaço. Então, vamos dizer assim, o ambiente terrestre ele é menos vulnerável à explosão solar. O maior fenômeno que nós observamos aqui são as auroras, que você olha e acha lindo e maravilhoso, mas, na verdade, ela compromete a órbita, por exemplo, de um avião, porque é um aumento do nível de incidência de radiação, que é uma radiação ionizante, que pode prejudicar o corpo humano.
Tá? Isso mesmo. E no caso do Brasil, a gente tem ali a anomalia anomalia magnética do do Atlântico Atlântico Sul, Sul, né? que eu participei de um experimento, saca? Sabe? Ah, é? Qual? Participei. O grupo lá do ITA, tem um grupo do ITA, e uma Universidade de Santa Catarina de Pelotas, se não me engano, eles estão com um projeto chamado ERISA, que é um projeto que tem braços, e eu participei do braço que é o ERICA. O ERISA, então, ele estuda construir um banco de dados de componentes que podem ser usados e menos sensíveis à radiação. Então, eles estudam isso por quê? Porque, como eles estão dentro sobre a guarda-chuva da defesa, eles têm que imaginar que, por exemplo, se a gente tiver um risco de guerra nuclear, qualquer coisa desse tipo, quem vai para lá é o piloto. E ele precisa estar com condições de estar fazendo ou prestando assistência em caso de incidência de radiação. Então, foi dessa forma que eles conseguiram amparar o projeto deles para, então, construir técnicas e soluções para se proteger nesse contexto. E um dos braços e como que funciona o corpo humano com relação a essa exposição? Então, o ERICA, ele fez o quê? Ele é um projeto abrangente, tem vários braços. O que eu participei foi o seguinte: eu doei meu corpinho para viajar por 4 horas embaixo da anomalia magnética do Atlântico Sul. Para ver como que... Isso. E aí? Eles fizeram... Afetou mesmo? Então, eles fizeram uma coleta de DNA, de sangue, para poder fazer uma amostra do meu DNA antes. E aí, depois das 4 horas de voo, aí eles coletaram de novo para ver isso. Não tem resultado ainda, tá em análise. Tá. Porque eu fiz foi agora no final mas de dezembro. eu, por exemplo, eu como geofísico, eu sofri muito com essa anomalia aí. A gente sofre muito. Sofre. A gente vai coletar dado aí, existe um fator. Mas é isso que o pessoal não entende. Primeiro, a gente sabe que tem o negócio. Eles acham que ninguém sabe que tem, que é um negócio do nada. A gente sabe que tem e, por exemplo, para anomalia, existem fatores de correções que se aplica. Sim. Então, a gente faz trabalho de magnetometria, por exemplo, que é um trabalho muito famoso na geofísica para achar água. Aqui é complicado, porque por conta da anomalia, a variação é muito grande e tal, mas a gente tem como corrigir isso. Então, não é problema nenhum, tá? Não é problema Inclusive, nenhum. ontem até foi um vídeo no canal que eu fiz uma conversa com o Dr. Samuel Sávio, que é um pesquisador cubano que trabalha lá com a gente no INPE, que ele trabalha com as bolhas ionosféricas, né? Então, é isso. E aí ele estava explicando exatamente o problema do Brasil, né? Da localização do Brasil, por causa da forma como a crista ionosférica aparece aqui sobre a nossa região e ela forma bolhas e irregularidades ionosféricas que atrapalham a propagação de ondas, né? De emissões de rádio, dá blackout, que dá blackout no GPS, por rádio, exemplo. E aí, então, isso daí é intensificado ou não por eventos do clima espacial e climáticos também, né? Ele explica no vídeo, vocês vão lá no canal e assistem. Isso aí. Mas o mais interessante com relação à anomalia magnética, então foi isso, foi que o quê? Aí eu voei lá e a gente vai ver então o resultado. Porque esse projeto ERICA, ele quer analisar esse impacto. Então, não foi só eu, foram algumas pessoas, 2 dias diferentes, inclusive a tripulação, porque hoje a gente não tem legislação com relação a isso na aviação. Imagina que nossos pilotos estão voando debaixo da anomalia magnética, recebendo incidência de radiação e... Mas você acha que vai dar muita diferença? Olha, saiu um estudo esqueci de um lugar, porque minha memória é terrível, que fala que não. Só que a gente vai mostrar, então, o resultado que a gente tiver. Vamos ver. Porque, ainda que não tenha, tem que existir alguma legislação com relação à medição. Tipo assim, deveria existir um equipamento que fizesse essa medida para você... dá-se um alerta, né? Alguma coisa, né? Então, assim, porque tipo assim, afetar os equipamentos, a gente já sabe que afeta. Tanto que até o seu Mel, ele cita no vídeo que teve uma empresa que veio tentar fazer algum tipo de radar para aviação e ela falou, no Brasil não dá. Tipo, que é o que você está falando. Tá tudo muito bagunçado, esses sinais. Não é o Brasil, tá, gente? Apesar de ser mais ou menos. Sim, claro. Mas é por causa da anomalia, isso complica um pouquinho. Mas o lance é que, tipo, a gente precisa saber, porque a gente está aqui embaixo. E ninguém vai vir estudar a anomalia hoje aqui. A gente já faz equipamentos que suportam, né? Determinados níveis de radiação e tudo. Mas acontece que a gente tem tempestade, entendeu? Sim. E a tempestade,
ela pode variar em intensidade, dependendo da intensidade, isso pode ou não afetar, né, aquele sistema que está ali. E o efeito cascata da tempestade também, né, que altera a própria atmosfera mais baixa, entendeu? Então, por exemplo, o comprometimento do ozônio, o comprometimento de outras coisas mais baixas. Aí dá uns outros problemas, né? Então, e também da comunicação, como é o caso dessa, por exemplo, bolhas, né? Então, por exemplo, é a região aqui. Não adianta você ir nos Estados Unidos, eles não vão estudar isso a princípio lá, porque para eles não importa. A menos que eles queiram colocar um satélite aqui e isso estiver atrapalhando eles. Então, mas aqui eu mostro pro pessoal, aqueles dashboards do NOAA lá, tem o blackout, né? Tem de o onda blackout. de rádio. São vários alertas. Esse que a NOAA dá, ele é focado na ocorrência de flares solares. E esses flares, na verdade, eles aumentam a densidade de uma região que é chamada a camada D. A NOAA, ela trabalha com esse alerta, tá, gente? Esse alerta afeta comunicações de alta frequência, né, que é 15 MHz, na faixa ali dos megahertz da vida, e ele aumenta atenuando esse sinal, ou seja, você está fazendo uma transmissão desse tipo de onda, que é utilizada, por exemplo, por aviões, por navio, por comunicações até radioamadores, né? E nesse caso, você comprometendo essas linhas de transmissão, você afeta isso. Mas tem um outro fenômeno que é a bolhas ionosféricas, que foi por isso que, por exemplo, o SPOT foi lançado, que é o nosso satélitezinho com a NASA. Para medir, né? Isso, porque as bolhas, elas são um fenômeno que acontece especificamente em regiões que, às vezes, por exemplo, a NOAA não estuda isso, porque tipo, não acontece nos Estados Unidos para eles. Sim. Não existe interesse de monitorar isso. Para a gente tem... mas eu nem falei no caso de estudar, né? Eu falo no caso de monitorar. Mas mesmo, eles né? estão ampliando, tá? Porque o Space Weather, ele é recente também, tá? Nos Estados Unidos, tá? Então, eles ainda estão estudando, inclusive vai ter um simpósio, eu tenho interesse em participar disso também, quero participar de tudo. Mas onde a gente conseguiria entender ou também ver da indústria e trabalhar essa necessidade da indústria com o que a gente, como cientista, consegue oferecer como solução. Porque, por exemplo, avaliar as bolhas ajudariam a entender como a gente pode melhorar as comunicações, porque não tem como a gente tirar a bolha, não tem como ela sumir, mas o que a gente pode fazer? Então, mas aí que é importante, é saber que existe e se preparar, né? No seu caso lá com os satélites, quando tem uma grande explosão, qual que é o procedimento? Existe um procedimento? Então, quando tem uma explosão, hoje no centro de controle não tem, tá? Não tem um procedimento da gente. O que acontece é que, por exemplo, teve uma explosão, eu particularmente, praticamente a gente já sabe, vai ter que fazer alguma coisa com o satélite, com alguns satélites são mais sensíveis ou não, mas provavelmente ele vai sofrer arrasto atmosférico, tá? Então, isso já é de prontidão, dependendo do tipo de tempestade, porque, por exemplo, se for uma tempestade dessa de radiação, normalmente ela não afeta o satélite, ela afeta essa perturbação da camada D e atrapalha esse nível de comunicação. O satélite não afeta mesmo porque não vai ser ali. Pode afetar se ela for muito intensa, de começar a prejudicar as células solares, alguma coisa assim, mas isso é mais raro. Mas a gente tem tempestades geomagnéticas. Se a gente pensar em tempestade geomagnética, aí sim, porque ela afeta a própria magnetosfera na compressão, né? E aí, quando ela comprime ou não essa magnetosfera, ela altera a composição da atmosfera em altitudes diferentes. E a gente tem satélites de órbita mais baixa, né? Nas órbitas baixas. Então, esses satélites são os que são mais afetados. Então, nesse caso, a gente sofre o efeito chamado arrasto atmosférico. Esse que é o efeito, então. O arrasto atmosférico. Mas danificar o satélite não chega. O outro problema que pode acontecer são as tempestades de partículas. E essas daí, sim. Quando elas batem ali, que é o negócio. Isso, porque elas promovem uma eletrificação, pode promover uma eletrificação na carcaça, distorção da própria célula solar, das câmeras na hora de fazer imageamento, ou o tal do single error event, que é ela penetrar na blindagem do satélite e ela afetar o estado de um componente lá dentro, e aí aquele satélite passar a emitir um sinal, um erro. Tá. E aí você pode perder uma função do satélite, por exemplo. Entendi. Isso. E, por exemplo, eu peguei... Que situações que eu já peguei que diz respeito a isso? Uma vez a gente estava trabalhando de noite e aí a gente estava rastreando os cibers e, de repente, os cibers começou a dar, tipo, uma coisa muito aleatória. E, tipo, não tinha sentido nenhum, entendeu? E aí a gente... Aí você falou, pronto, descobrimos alienígenas estão comunicando com a gente. Estão invadindo a Terra. E aí eu falei assim, gente, meu Deus, o que a gente faz, né? Paramos assim, o que a gente faz? E aí estava eu e o Paulo, que trabalhávamos de noite, a gente
pegava o manual, pegava as coisas, a gente nunca encontrava sentido nenhum, a gente olhava as telemetrias e falava assim, gente, não tem sentido nenhum. Aí a gente pegou e falou, vamos ter que ligar para os especialistas. Aí a gente ligou, foi todos lá. Aí chegaram lá e eles abriram lá, né, aquele esquema elétrico e começaram a olhar. E aí a gente foi mapeando, eles foram mapeando, e aí eles chegaram num componente. Esse tipo de erro só seria possível se esse componente tivesse sido afetado. Ah, olha só. Isso. Só que a gente não tinha mais visibilidade do satélite, então a gente não podia fazer correção naquele momento, né? E aí a gente ligou para a China e explicou, e aí a China fez o quê? Ela resetou, né, o circuito que envolvia aquele componente, porque daí ele voltaria ao estado normal. Entendi. E ele era um componente que não tinha como trabalhar redundância nele. Porque geralmente o satélite tem redundância. Então, se falha uma coisa, ele comuta para outra. Mas esse componente em específico, não. E aí eles fizeram isso e voltou como se nada tivesse acontecido. Então, esse é um possível problema causado por partículas que podem penetrar na blindagem. E isso, normalmente, são causados por tempestades solares. Porque aí, para explicar para o pessoal também, é coisa eletrônica, né? O que eu falo para o pessoal é o seguinte, seu computador está aí na sua casa, quietinho, em cima da mesa, tem dia que não dá pau? Imagina o negócio tá no espaço, né? Sim, que e ainda tomando uma rajada aí de vento solar violenta, né? Quando acontece uma explosão, né? Isso. Então, esse é o maior risco que pode acontecer. E aí o pessoal... E tem um outro, né? Que é, por exemplo, com essa perturbação do campo magnético, né? Do campo geomagnético ali, ele pode induzir correntes em solo. Então, essas correntes induzidas em solo que são as que causaram problemas lá em 1859, nas últimas tempestades, porque linhas de transmissão muito grandes são sensíveis a campo magnético pequeno, pequenas oscilações. Quando elas oscilam e induzem corrente, essas correntes podem afetar ali. Ela não deveria estar aquela corrente ali, que nem o raio ali, né? Não deveria estar ali. E aí ela pode queimar... enfim, danificar. Pode queimar componentes e tudo mais, né? Mas não vai acabar com o mundo, não, né? Não. A New York Railroad, que é uma das tempestades que aconteceu em 1921, se não me engano, sei lá, ela afetou o cabo dentro do mar. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é nesse sentido que as pessoas às vezes ficam preocupadas, porque oleodutos que são muito compridos e que são sensíveis à variação de campo geomagnético, ou até linhas de transmissão muito compridas que são sensíveis à indução de corrente, esses são os mais sensíveis. Mas, porém, entretanto, todavia, sabemos disso há muito tempo. É esse que é o negócio. Passamos por ciclos solares mais de 120 ciclos solares. Mas aí uma coisa que eu falo, não sei se você concorda comigo, esse ciclo de agora... Talvez... Ele é fraquinho. Hã? Ele é fraquinho. Então, eu já mostrei pro pessoal que ele é muito mais fraco do que outros que teve. Mas ele é mais forte do que o último, parece que vai ser, né? Pelo menos pela estimativa ali. Então, parece que a chance que... não dá para saber. Mas o lance é que eles fizeram uma reanálise no ciclo solar, baseado... depois, se você quiser falar como ele é feito, mas tudo bem. Eles fizeram uma análise e aí eles anteciparam o pico. Então, apesar da gente estar achando que está subindo muito rápido, talvez ele esteja chegando já no ponto de parar. Entendi. Então, não é que ele vai crescer muito mais. Se ele fosse dentro do parâmetro do que tinha antes, a predição que foi feita em 2019, sim, ele poderia ir muito longe. E aí ele poderia passar o ciclo. Mas pelos dados propagados que eles fizeram, baseado nos dados mais recentes, que eles, né, agora estão colocando dados recentes, o pico deve acontecer até outubro deste ano. Então, se for nessa tendência, ele vai ser mais baixo. Tá certo. Entendeu? Então, como se ao invés de você deixar ele subir, ele vai ir menos e já começar a descer. Quando eu mostro o pessoal aqui, a gente mostra e vê que teve os outros anos que era muito mais forte. Mas esse ano, para mim, tem uma coisa especial, que é isso aí que a gente está sofrendo, que é o lance de ter rede... Duas coisas, né? Primeiro é o lance de ter rede social para caramba. No último ciclo, não tinha tanto assim. Né? Há 11 anos atrás era outro mundo. Hoje já é diferente. Então, isso é uma coisa. E, para mim, o principal, que esse aí, a quantidade de sonda que a gente tem olhando para o Sol é muito grande, né? Muito. Coisa também que há 11 anos atrás não era assim, né? Não era. Então, a gente tem tudo muito monitorado, mas, pelo outro lado, a gente tem uma galera que tá doida para propagar as maluquices, né? Sim, e assim... Por exemplo, o Elon Musk ele perdeu os satélites no lançamento depois de uma tempestade solar. Bonito pra caramba, os satélites queimando todos, né? Você viu? Nossa, eu achei bem feito. Bem feito, Elon Musk. Não. Tipo assim, gente, não é que eu não gosto do Elon Musk. Eu gosto do Elon Musk. Eu acho muito legal ter pessoas que são visionárias e querem ir pra frente, entendeu? Mas não era para ter lançado, né? Não, é teimosia. Primeiro que ele lançou mais... ele tinha o projeto de colocar satélites mais baixos para ele economizar combustível.
desgracento. E a outra coisa é que, tipo assim, ele recebeu o alerta, entendeu? De que estava tendo uma tempestade. Só que ele falou assim, uma tempestade só vai passar, mandou. Só que ele deu azar, porque daí foi um azar mesmo. Porque era uma tempestade tipo canibal, que é uma atrás da outra. Então, quando o satélite dele chegou, já estava vindo a segunda onda, e aí a segunda onda derrubou. É igual você na praia, né? Vem uma onda, na hora que você sai para respirar, vem a outra em cima, né? E aí, mas ele mudou a estratégia dele, sabe? Não de aceitar os alertas, tá? Porque, apesar de pelo menos dos raios ele aceita. Mas ele, também nem ele, né? Então, os engenheiros lá dele tem que aceitar, né? Eu acho que ele perder aquele monte de satélite valia mais para ele do que tudo. Porque, na verdade, eu não entendo porque ele mandar numa época assim. Mas, ok. Ele mandou, aprendeu a lição, tanto que ele aprendeu que agora ele coloca em órbitas um pouquinho mais altas. Porque ele sabe que mais baixo é mais arriscado ainda. Então, assim, você muda isso, por exemplo, é um aprendizado. Então, a gente vai aprendendo isso também. Então, quanto mais baixa a órbita que você colocar, mais risco de você precisar de fazer as movimentações. E se a gente vai colocar um monte de CubeSat, a gente vai precisar pensar na estratégia de colocar thrusters para fazer correções de órbita. Com certeza. Ou a gente vai também, a gente sabe, né, que CubeSat, essas coisas ficam ali e vai decair rápido, que nem foi o esporte, né? O esporte foi bonitinho. Sabe o que eu achei interessante? Quando eu estava falando sobre tempestade solar, quando começou a bombar isso aí na internet no final do ano, eu falei assim, nossa, teve tanta G3, já teve G3 2 vezes nesse ano, e só agora que o pessoal resolveu falar de tempestade solar. Exatamente, então é isso mesmo, né, que aparece ali as Gs, né, de forte, né, e aí o pessoal pega, mas isso aí é porque vem alguém que dá um alarmismo em cima do negócio que não é para ter, né? E esse alarme ele veio em cima de uma pessoa que estava fazendo o trabalho dela, bem feito. Que foi eu não lembro o nome porque eu tenho problema de memória, mas esse pesquisador da naval lá do Observatório Naval? Lá dos Estados Unidos, ele queria mostrar para eles lá, né, que eles precisavam investir nisso, ainda mais naval, porque você precisa ter um monitoramento do clima espacial. Se você precisa de comunicações, por exemplo, que um dos erros que o Samuel fala lá, né, é de localizamento e geoposicionamento, que é comprometido pelo clima espacial. Se você tem problemas de transmissão de alta frequência, que são canais que são utilizados pela defesa, a gente precisa ter um investimento. Então, ele escreveu um projeto. E ele descreve por quê. Porque isso aconteceu lá, e aconteceu isso. Alguém pegou aquilo lá e falou, sim. Ele está precisando desse. Ele foi dando os exemplos projeto. E o pessoal achou que era, né? E aí, vão acabar. E o cara justifica, né? A gente está indo para máxima solar, então a gente precisa disso agora. Tipo assim. Mas isso o pessoal não lê.